Uma excelente noite a todos. Uma alegria estar aqui. Pelo convite. E hoje, chegando à casa, então nós já sentimos a energia, como a Samira passou ali, somos envolvidos pela espiritualidade e nos adentramos a porta dos trabalhadores e todos nós, juntos, nós conseguimos adensar nessa energia e acabamos sentindo. O nosso tema hoje, nós vamos falar um pouco sobre objetivos da reencarnação. E nós sempre agradecemos a Deus, Criador, pela oportunidade da vida. Agradecemos também ao Mestre Jesus. E rogamos a Ele sempre que essas energias de entendimento ela possa chegar até nós essa noite, para que nós possamos aprender um pouco mais as lições do Evangelho, para que possamos passar por essa jornada com muito amor, com muita coragem e sabedoria. Quando nós começamos a falar, a desenvolver esse tema, qual o objetivo da encarnação, aí nós começamos a pensar que sempre vem à nossa cabeça 3 perguntas básicas, que seriam aquelas: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E nós, quando começamos a estudar o Evangelho, nós vamos entendendo que a encarnação é uma oportunidade de aprendizado. Seria o quê? A oportunidade que Deus dá a cada ser humano a estar numa escola onde nós estamos utilizando aqui o uniforme da carne, que é o nosso corpo. E nós temos que cumprir algumas obrigações, sejam essas obrigações no plano familiar. Nós aprendemos que a família é o primeiro, o grande e muitas vezes o mais desafiador dos aprendizados, porque é aí onde nós temos já a cumplicidade, nós temos a liberdade com os nossos familiares, que nós não conseguimos colocar verniz nenhum sobre nós. E nós temos que aprender a nos controlarmos para convivermos com as diferenças. Muitas vezes no meio público, hoje nós falamos muito em cancelamento, muitas vezes é fácil: olha, eu não gostei de tal pessoa, então simplesmente eu me afasto. Agora, no plano familiar, nós já não conseguimos nos afastar assim tão facilmente. E muitas vezes nós sabemos que, apesar dessa dificuldade, é coisas familiares que nós estamos também aprendendo muito. Nós também temos a responsabilidade da vida pública. Por quê? Além da nossa família, a vida pública seria o que nós somos fora do nosso lar. Seria no trabalho, nas relações com os colegas. Quem eu sou de fato? Será que eu sou aquela pessoa que pensa só em mim? Ou se eu já estou já desenvolvendo o sentimento de solidariedade, de fraternidade para com os meus irmãos? Nós sempre vemos que em momentos difíceis o espírito fraterno ele aflora com mais força os corações humanos em apoio àqueles mais necessitados. Porém, essa é uma prática que deve ser constante na vida de cada um de nós. E também nós temos ali compromissos na luta pelo nosso sustento. E aí é uma das coisas que nós vemos assim que muitas pessoas acabam interpretando de uma maneira errônea essa luta pelo sustento, que seria o que? O nosso trabalho. Até a própria palavra, trabalho ali, muitas vezes, a pessoa ela fala: poxa vida, é com suor do meu trabalho que eu vou conquistar ali o meu sustento, mas ela não percebe que é essa, vamos dizer assim, esse dever que faz não só com que nós possamos ter o nosso sustento, mas também que nós possamos desenvolver
as habilidades nossas e também melhorar o meio ao qual nós estamos. E nesse interim, nós vemos que assim, nós precisamos do quê? De nos educarmos. Né? E a educação é interessante que assim, ela nos obriga a parecer o que ainda não somos para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Parece um pouco confuso, né? Então assim, puxa, então eu coloco uma máscara para fingir algo que eu não sou. Mas não, espera aí, vamos mais devagar, né? Mas esse é esse positivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos. Veja bem, eu creio que a grande maioria das pessoas tem uma profissão, né? Ou nós sempre começamos algo, e no início nós nos sentimos inseguros, né? Muitas vezes nós até duvidamos da nossa capacidade. Porém, se eu chego no meu local de trabalho no primeiro dia ali, já tremendo, passando toda a agitação, a pessoa não vai confiar em mim, né? Eu não confio, o outro não vai confiar. E naquele momento a pessoa toma uma postura e ela tenta passar, ela quer ser um bom profissional, vamos dizer assim, mas naquele momento ela está começando. Ela não tem experiência, ela não desenvolveu todos os talentos, mas a postura dela já deve ser aquela. E com a prática, a pessoa vai se tornando, sim, aquele profissional. E nós, enquanto espíritos também, no início, nós devemos então trabalhar o quê? É modelando, né? E o nosso grande modelo é o Mestre Jesus, para que, após algum tempo, nós já estamos já relaxados, né? Tranquilos, nós exercemos toda aquela bondade, a paternidade, o amor, de uma maneira natural. Então, fica aí essa questão de nós, né, no momento, nós estamos ali nos forçando a ser algo que nós não somos ainda, mas nós vamos desenvolver. Quando nós falamos em encarnação, nós sabemos que todos nós temos os nossos anseios, né, as nossas expectativas em relação à vida. Nós espíritas falamos em encarnação. Mas será que nós estamos aqui apenas para cumprir as funções determinadas pela genética? Que seria o quê? Nós nascemos, vamos crescer, vamos ali trabalhar para angariar nosso sustento, bens materiais, nos reproduzirmos e depois morrermos. Será que é só isso? Será que toda essa preparação, o dom da vida que Deus deu para cada um de nós é para viver uma existência apenas material ou existe algo maior, né, para cada um de nós? E aí nós lembramos que existe uma programação existencial. Cada um de nós aqui, nós vivemos com uma programação única. Por quê? Nós somos seres únicos, somos seres individuais. E cada um de nós temos as nossas necessidades. Hoje, fala-se muito em propósito de vida. Né? Mas qual seria o maior propósito de vida de uma pessoa encarnada? Qual seria a finalidade dessa programação existencial? Nós falamos muito que é a evolução do espírito. Por quê? Nós sabemos que nós somos criados de uma maneira simples e ignorante. Deus ele criou todos os seus filhos, né, todos os espíritos da mesma maneira. Não tem nenhum espírito que foi criado já com a sabedoria, com todos os dons ali plenamente desenvolvidos. E então nós temos esse trabalho a estarmos fazendo durante a nossa existência. Mas para isso, nós precisamos de saber, né, se nós temos um plano ali, nós já viemos já com uma programação. Será que nós temos um plano íntimo? Né? Será que nós já pensamos alguma vez na vida, fizemos um balanço existencial? Né? E isso serve para todos os momentos da nossa vida, não só naqueles momentos que nós estamos um pouco mais sofridos pelas circunstâncias do dia a dia, mas também naqueles momentos de alegrias também. É importante a pessoa parar ali, refletir e saber em qual o momento que ela está da vida e o que ela pode fazer para melhorar
ela está inserida. E para isso, ela precisa se conhecer. Será que nós fazemos aquela questão, pergunta, quem sou eu? Muitas vezes, nós chegamos aqui hoje, olha, o Cristiano, está aqui hoje falando sobre o Evangelho conosco, mas intimamente, nós sabemos que nós não somos essa persona manifestada nessa encarnação. Nós somos espíritos que fomos criados e vamos ter a partir da criação, uma existência aí que não terá fim. Então, essa personalidade é uma, mas enquanto espírito, nós já ganhamos assim, conhecimentos e estamos em processo ainda de aprendizado. Agora, enquanto indivíduo, de fato, quem sou eu? Será que eu sou uma pessoa nesse processo de evolução? Será que eu sou aquela pessoa cheia das minhas verdades absolutas? Será que eu sou aquela pessoa que acaba tendo aquele fundamentalismo, metodismo, aonde o que eu aprendo aqui, eu li num livro, ou uma experiência que eu tive, é aquela experiência que está gravada no meu ser, e essa experiência eu vou levar para toda a eternidade? Se muitas vezes eu tenho esse pensamento engessado, eu estou perdendo a oportunidade de aprendizado. Nós dizemos que aquela pessoa, quando fala assim, não, eu já sei de tudo, já aprendi tudo que tinha que aprender. De uma maneira, eu digo que ela está engessada. Então, ela está limitando o seu conhecimento. Agora, quando nós acabamos vendo que eu posso ter uma verdade ali, que nós falamos assim, uma verdade que seria uma verdade de ponta. Então, essa verdade de ponta seria, olha, o que eu penso hoje pode ser que daqui a 10, 20 minutos, de acordo com a experiência que eu tiver, pode ser que eu pense de uma maneira diferente. E aí, nós vemos que isso está de acordo com o que foi ensinado por Allan Kardec. Ele diz que nós devemos ter uma fé fundamentada. Que nós devemos, sim, conhecer essas informações, porém nós devemos passar essas informações pelo crivo da razão. E ele diz que a fé inabalável é somente aquela que ela pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então não é porque disseram ou porque eu vi escrito em algum lugar que eu vou aceitar uma verdade absoluta. Então nós vamos raciocinar, vamos ver se aquele comportamento, se aquela ideia traz realmente benefício não só para cada um de nós, mas também para aqueles irmãos que estão ao nosso redor. A doutrina espírita ainda, Kardec ainda ele diz mais, ele diz que se em algum ponto a ciência provar que a doutrina espírita ela não foi tão clara em algum ponto, que o espiritismo por si só, ele aceita essas inovações, esses conhecimentos. Então nós falamos que a doutrina espírita é uma doutrina progressista. Ela traz um progresso individual, mas também coletivo. E é por isso que dá o caráter da doutrina espírita que nós podemos falar com muita tranquilidade que a doutrina espírita ela jamais será ultrapassada, assim como o espírito humano também. Por quê? Nós nunca vamos parar de evoluir. Nós sempre estamos em constante aprendizado e transformação moral também. Quando a Samira ela estava falando aqui sobre os cursos que a casa oferece, aí eu estava lembrando também de dos ensinamentos do Chico Xavier, que ele fala que quando ele foi iniciar o trabalho com Emmanuel fala para ele assim que faz 3 advertências para Chico, fala que a partir desse momento nós vamos trabalhar juntos, mas eu preciso de você, que você tenha disciplina. Ou seja, para nós espíritos
espíritas, né, para nós seres humanos, independente de religião, se nós não tivermos disciplina para desenvolver qualquer projeto, esse projeto dificilmente vai dar certo. Por quê? É necessário muita dedicação. E mesmo assim, com dedicação, muitas vezes nós passamos ali por algumas dificuldades. Agora, imagine se nós não tivermos essa disciplina, se nós não soubermos que muitas vezes que até o erro faz parte de um futuro sucesso. Nós abandonamos esse projeto rapidamente. Quando nós falamos então em evolução, em disciplina, em estudo, né, nós falamos ali na nossa programação existencial, nós vemos que existe uma programação para tudo. E nós não devemos mirar ali no ponto ao qual nós estamos, mas sim no ponto lá na frente. Tá? Quando nós adentramos essa casa aqui, nós vemos essa casa hoje de uma maneira assim, acolhedora, bem organizada, com todos esses cursos. Tá? E quando eu cheguei, é a primeira vez que eu conheço a casa, mas eu vi a data de inauguração, 1948. Eu falei, nossa, que bênção, nós temos um recanto de luz, de amor e fraternidade aberto há tanto tempo assim. Mas nós sabemos também que no início, dificilmente ela tinha toda essa estrutura, né, que tem hoje, todos esses cursos que tem hoje. E é o que? Com muito trabalho, muita disciplina que nós chegamos até aqui. E com certeza iremos adiante. Né? Essa casa, por melhor aparelhada que ela esteja, tanto de a questão material, quanto de trabalhadores, quanto dos mentores espirituais, nós sabemos que é uma casa também, né, que estará em constante evolução, até mesmo para podermos receber mais irmãos. Agora, será que nós podemos, nesse processo, nessa jornada nossa, nessa encarnação, nós podemos terceirizar a nossa evolução? Já que o objetivo da encarnação, né, é nós sairmos realmente dessa encarnação melhor do que nós entramos. Será que eu consigo terceirizar? Infelizmente não é possível nós fazermos isso, porque a evolução de cada um, ela corresponde, só nós que podemos fazer, é um trabalho que nós podemos ter companheiros aqui ao nosso lado, familiares, mas ela só cabe a cada um de nós. Porque, senão, nós não teremos mérito algum. Né? Nós não estaremos aprendendo, de fato, essas lições. Mas, muitas vezes, nós vemos que, de uma maneira, assim, inocente, nós tentamos, né, passar ali essa tarefa, de repente, por um mentor, né, nós cremos que existe um mentor que nos acompanha e nos auxilia, e muitas pessoas elas acabam ali até querendo, quando nós falamos assim, olha, meu mentor, se me ajudar a fazer isso dessa vez, na próxima, né, eu já não cometo mais tal erro. Né? Tem uma história, acho que vocês já ouviram, do Divaldo. Né? Então, o Divaldo, ele, hoje, nós falamos assim, um dos maiores expoentes. Mas por quê? Pelo trabalho e dedicação do Divaldo. Mas o Divaldo, ele fala que no início da trajetória dele, ele estava começou a fazer a palestra, aí para a primeira palestra dele, ele foi o Evangelho, né? E conseguiu fazer a palestra. E as pessoas gostaram bastante, porque nós sabemos que a pessoa estuda, mas tem um movimento espiritual, né? E um médico como o Divaldo, imagine, mesmo lá no início, ele já está de 10 a 0 na gente aqui, que estamos aí, estamos fazendo as palestras, e ele saiu daquela palestra muito confiante, contente também pelo trabalho que ele fez, e na próxima palestra, Divaldo, ele disse que ele não estudou, tá? Vai ser tranquilo. Aí quando ele subiu, ele pegou o microfone e não viu as ideias, né? E falou assim, agora o que eu vou fazer? As pessoas estão esperando, né? Querem levar uma mensagem e eu não tenho nada para dar. Aí naquele momento os espíritos falaram, olha, dessa vez nós vamos ajudar, mas da próxima, né? E Divaldo ele aprendeu a lição. Ele hoje, aí, com seus 90 e poucos anos, ele fala que todos os anos ele faz ali uma recapitulação, né, dos livros da doutrina espírita. Então, imagine, todos os anos ali ele lê o livro dos espíritos, né,
Espiritismo está em constante estudo, aprendizado e trabalho também, que é o mais importante. Por quê? Nós damos essa importância ao trabalho, né? E ao nosso trabalho mesmo ali, mesmo que nós sabemos que estamos recebendo o apoio, não só da espiritualidade, mas dos amigos. Porque quando eu apenas leio, né, eu faço apenas um estudo, eu só acumulo a teoria. Se no dia a dia eu não coloco isso em prática, esse estudo ele fica muito limitado. Né? É algo também que vai servir mais para dizer assim, o orgulho da pessoa. Né? Então, assim, olha, eu realmente tenho vários títulos, né? tenho muito conhecimento, mas e aí? Colocou em prática? Né? Já aquela pessoa que ela pode não por muito estudo, mas ela tem a vontade de trabalhar e ela vai e se coloca à disposição, essa pessoa muitas vezes, né, nós sabemos que ela vai ter muito mais mérito, porque ela está colocando essa energia para circular, né? Essa energia do amor, da paz, da fraternidade. E ela acaba aprendendo também. Agora, quando nós conseguimos aliar a teoria, né, o estudo com a prática, isso aí, com certeza, rende frutos maravilhosos, não só para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Todos nós nos beneficiamos. Quando nós falamos assim, então, no Livro dos Espíritos, quando fala sobre o mundo espiritual, né, são feitas essas questões, são feitas algumas questões e são bem oportunas para o nosso tema. Muitas vezes nós falamos aqui um pouquinho, né, nessa questão, nós achamos assim, quando nós falamos em espíritos como Chico Xavier, né, Edivaldo Pereira Franco, Dr. Bezerra, nós vemos hoje nossa fundadora, né, que é a patrona do espírito, do centro espírita, que é a Luísa de Abreu também, né. Muitas vezes nós vemos assim, essas pessoas já vieram com uma bagagem espiritual muito grande. Mas isso aí muitas vezes é mais uma maneira de nós queremos ficar ali numa zona de conforto, né? A pessoa já vem com esse entendimento, com esse conhecimento. Eu sou tão pequenininho, né? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer muita coisa. Aí nós ficamos ali, só recebendo. Tá? Mas não. O Livro dos Espíritos fala, né, que nós somos criados assim, de uma maneira simples e ignorante, porém, nós temos dentro de nós o DNA divino. A centelha divina ali, que ela, quanto mais nós trabalharmos, mais ela vai desenvolver, mais ela vai brilhar, mas nós estaremos crescendo e vendo como nós nos tornamos mais felizes e podemos fazer as pessoas felizes. Também no Livro dos Espíritos está lá a questão 114 que fala, né? Os espíritos são criados bons ou maus? E nos dito que todos os espíritos são criados da mesma forma. E as experiências que ele tem, ele pode estar indo para um lado um lado negativo ou um lado positivo, sendo rebelde, vamos dizer assim, sobre maldade, uma rebeldia. Então aquele espírito que é muito rebelde, pouco ele vai aprender. Por quê? Ele acha que ele não precisa de mais nada, o que está ali à frente dele, só quer se satisfazer dos seus instintos. Agora, aquele espírito que já é mais amoroso, né? Ele de repente ele se submete às lições e tem um anseio de melhorar-se, ele estará progredindo. Se nós fizermos uma analogia, seria se nós pegássemos ali duas crianças, aquela criança que ela é rebelde, que ela tem dificuldade para escutar os seus pais, para receber determinadas ordens e cumprir essas ordens, ela também terá mais dificuldade para ter uma ascensão, para aprender. Já aquela criança que ela já é mais dócil, que ela é mais obediente, com certeza ela vai aprender de uma maneira muito mais tranquila. E com certeza, muito mais rapidamente, ela vai alcançar as etapas, né, que permitem com que ela tenha liberdade de ação. Quando nós falamos em livre-arbítrio, né, o livre-arbítrio, ele já nos representa uma grande responsabilidade. Então,
quando nós falamos assim, olha, as causas atuais, né, tanto das nossas alegrias quanto da nossa infelicidade, ela só cabe a nós mesmos, porque de uma maneira ou de outra, eu fiz uma escolha, né? Eu escolhi pelo caminho A do que pelo caminho B, mas foi uma escolha minha. E não adianta nós queremos muitas vezes relegar, né, não a um mentor e também não ao obsessor as coisas que acontecem a nós. Nós podemos sofrer sim influências, podemos, porém são influências. A decisão sempre é nossa. Quando nós falamos assim muitas vezes, olha, a lei de Deus, ela está gravada em algum lugar. Então hoje nós temos diversos livros, que nós adotamos, que tem o conteúdo moral. Nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também existem outros livros sagrados, o Corão, a Bíblia, a Torá. E todos esses livros, se a pessoa for ler de uma maneira criteriosa e racional, ela vai encontrar ali belos ensinamentos. Agora, se ela usar aquele livro de uma maneira perniciosa, ela também vai distorcer algumas palavras ali e vai encontrar um caminho para causar grandes sofrimentos. Mas o ensinamento está sendo divulgado a todas as pessoas. Nós somos cristãos, seguimos a doutrina do Cristo, mas o ensinamento do Cristo, ele irradiou também para outros irmãos. Então, quando nós falamos lá atrás, uma das maneiras de nós aproveitarmos bem a nossa encarnação é o respeito a todas as religiões. Não temos aquele fundamentalismo, achando que, olha, porque hoje eu estou na doutrina espírita, só quem é espírita que vai estar de acordo com os ensinamentos de Deus. Não, nós podemos conviver em paz, em harmonia e aprendermos também com irmãos de outras religiões. E isso vai fazer com que nós nos assemelhemos a essas crianças que de bom grado aceitam o ensinamento ali e ficam presos naquela rebeldia. Já aceite tudo já, né? Muitas pessoas se referem ali de uma maneira jacosa, a síndrome de Gabriel, Eu nasci assim, cresci assim, você era assim. Não. Para um espírito progressista que quer a sua melhora, ele pode ter nascido assim, mas ele tem um compromisso íntimo de melhorar-se a cada dia. Nessa encarnação, e nós estamos espiando isso de uma maneira muito dolorosa, e muitas vezes nós presenciamos irmãos cometendo erros lamentáveis, irmãos até que já desencarnaram há algum tempo, que muitos deles foram culpados aí por genocídios, enfim, a situações nebastas. E a isso, muitas vezes, nos leva àquela questão, nossa, será que existem espíritos assim tão maus e esses espíritos eles estão condenados a serem maus, pela eternidade? Aí muitas vezes algumas religiões aí acabam personificando, ligando a um espírito como se houvesse um espírito totalmente mau que domina aquela região. Mas, como nós sabemos pela doutrina espírita, que Deus ele nos criou todos ali para que nós venhamos a chegar no objetivo maior, que é de estarmos todos ali ao lado dele, todos usufruindo da felicidade. Então, nós devemos trabalhar para a nossa melhora, mas também trabalhar constantemente a questão do perdão, por esses irmãos que se envolvem em lamentáveis atos, e sabendo que mais cedo ou mais tarde esses irmãos também serão espíritos ali livres da ignorância. Nós falamos e nós já vemos em alguns estudos, e os espíritos nos falam realmente que esses espíritos são mais ignorantes do que mal. Por quê? Quando eles acabam conhecendo de fato, tendo contato com a energia do amor, esses espíritos
espíritos eles começam a, primeiro eles param, né, e até anseiam por uma oportunidade. Por isso que tem até o ditado, né, que, poxa vida, quando a pessoa chegou no fim do poço é bom, por quê? Agora ela vai começar a subir. Né? Então, a nossa posição enquanto espíritas, enquanto espíritos progressistas, que queremos a nossa melhora, é de fato exercer aquele ensinamento que está lá no Evangelho também, que fala que nós devemos perdoar só 7 vezes o nosso irmão, né? Aí diz, 7 vezes 7, né? Aí a pessoa fala, não, é 70 vezes 7 cada vez. Enfim, nós devemos perdoar nossos irmãos pelos erros que eles cometeram. E qual a maneira de nós perdoarmos? É transmitirmos amor, né? Ao invés de nós vibrarmos ali pelo extermínio desses espíritos, é que eles tenham um entendimento para que possam sair desse estado de engano. Muitos espíritos têm dúvida quanto à encarnação. E por quê? Quando nós estamos aqui encarnados, nós vemos assim, a pessoa que está num ponto, ela pode chegar ali e ficar numa situação pior, né? Até as pessoas falam assim, olha, nada é tão ruim que não possa ficar um pouquinho pior. Mas na verdade, para a espiritualidade, nós sabemos assim que o espírito, ele não vai de uma maneira ali degenerar. Tá? O espírito, ele pode vir com uma programação, chegando aqui ele não cumpre nada do que ele havia combinado lá na espiritualidade, porém, ele também não vai, vamos dizer assim, cair de posição, se nós pudéssemos dizer, né? Mas ele fica estacionado ali. E só de estar estacionado, para um espírito, quando ele retoma a consciência de si, já é uma dor tão grande, gente. É uma dor tão grande que esse espírito, quando ele retorna, ele precisa, muitas vezes, até que nessa encarnação, né? Esse espírito ele já entra já no processo do que hoje nós chamamos ali de depressão. Por quê? Quando a pessoa ela tem sonhos, né? Nós temos planos, esses planos não acontecem, não evoluem, a pessoa já vai se entristecendo já. Agora imagine como nós estamos aqui no esquecimento, nós temos uma programação, né, de auxiliar, de trabalhar, de termos filhos e cuidarmos bem dos filhos, porque entre termos algo e cuidarmos, né, desse algo, seja do nosso filho, da nossa família, ou do nosso emprego, há uma distância bem grande. Mas enfim, aí a pessoa fica com aquela carga energética, né, aquela, não, dessa vez vai dar certo. Aí chegando aqui, ela muitas vezes acaba sendo desviada, né, pela sua fraqueza, e ela começa a entristecer, ela não sabe por quê. Ela está se entristecendo. Muitas vezes, aí nós vamos voltar aí na questão do propósito, né? É necessário fazer uma reavaliação, né, do que me faz bem de fato, o que me faz feliz, né? E muitas vezes nós vivemos enganados dentro das nossas próprias ambições. Hoje, quando nós falamos em ser bem-sucedido, muitas pessoas acham que ser bem-sucedido é ter uma posição de destaque na sociedade, no emprego, uma conta bancária, e ela esquece de ser, ela esquece de desenvolver os seus talentos. E nós vemos que, em muitos casos, a pessoa, mesmo tendo muitos recursos materiais, aquilo não preenche, não a satisfaz. Por quê? Para nós, né, a energia que nos alimenta é essa energia invisível, né? Que muitas vezes nós falamos assim, quando nós falamos em amor, em fraternidade, né? As pessoas falam, isso é meio... né? A pessoa ela é muito teoria, mas não. É o que nós não vemos, é o que faz toda a diferença na nossa vida. Eu costumo dizer, né, quando nós estamos num momento de alegria com os amigos ali, a pessoa nos convida para alguma festa, aí nós chegamos nas festas, normalmente dá aquela alegria, muita comida, então eu sempre penso assim, que a alegria é a reunião dos amigos ali, né? Eu
creio que todos nós aqui, nós não vamos na festa para comer, né, para comer ou ter acesso à alimentação, né, do amigo. Nós vamos ter um amigo de fato. Então eu falo, gente, se hoje eu estou aqui, né, com os amigos, é por vocês, não depende se é sua casa, né? Tem até uma música do Roberto Carlos que fala assim, que eu não vou cantar porque eu não tenho ritmo nenhum, mas a letra do Roberto Carlos diz, né, que não importa se a pessoa ela mora no castelo ou no barraco, né? Ali dentro ela é o rei. Ou seja, dentro de uma casa ali, se ela tem uma postura ativa, ali ela vibra energia boa, é isso que importa. Essa casa sempre vai estar cheia, né? Essa casa estará cheia de bons fluidos. Há algum tempo eu estava com um amigo, ele faz um trabalho social, e ele estava lá em Salvador. E ele fala que estava fazendo um trabalho com as pessoas, aí ele olhou para o lado e tinha uma pessoa numa barraquinha, né, perto ali do mercado municipal, lá de Salvador, e estava morando ali. Aí ele viu aquela pessoa barbuda, tal, com os trajes bem simples. Ele chegou lá todo cheio de alegria e tal, e falou assim: o que eu posso lhe ajudar, meu irmão? Ele falou assim: você não pode me ajudar em muita coisa não, mas eu posso te ajudar. Ele ficou meio assim e falou assim: mas como bem que eu vou te dar um abraço? E essa pessoa pegou e deu um abraço nele, e ele falou: cara, aquilo lá estava trabalhando assim, eu estava com uma energia boa, ele estava auxiliando, mas quando aquela pessoa me deu um abraço a mim, eu falei, né? Ele sentiu a carga emocional, a energia que aquela pessoa estava. Então, muitas vezes aí a gente volta ali, sabe? Essa pessoa, a gente já fala assim, pô, mas bem sucedida morando ali, né? Aí não cabe a nós julgarmos o porquê ela está ali, mas a energia que ela estava passando ali para essa pessoa aí foi uma energia boa. Então, muitas vezes nós confundimos o que é sucesso, né? E também não é porque nós não condenamos, né, a pessoa que é bem sucedida, porque nós sabemos também que o dinheiro, ele, na sua essência, ele não é bom nem ruim. Depende da energia que a pessoa que está ali comandando, né? Vamos dizer assim, o dinheiro, ele está ao nosso serviço. Então eu posso sim ter a minha casa luxuosa, meu carro, né, luxuoso ali, e ser um espírito também ali de alta frequência. Então nós não somos ali daquela maneira assim, não, tem que vibrar ali na pobreza, não é nada disso. Mas nós estamos falando que nós devemos tomar cuidado para nós aproveitarmos bem essa nossa existência. Então é por isso que quando nós falamos em espiritismo, né, algumas pessoas falam assim, poxa vida, aí nós voltamos àquela questão, Deus ele não poderia ter criado nenhum espírito já evoluído, e também quando nós passamos por momentos difíceis, se nós pedimos assim, poxa vida, mas por que eu tenho que passar por essa dificuldade, né? Será que nós poderíamos ser isentos de alguns sofrimentos? Na verdade, nós muitas vezes buscamos esses sofrimentos através das nossas atitudes, e na busca, no trabalho para nos melhorarmos, nós vamos despertando e vamos também nos livrando dessas dificuldades. Eu estou longe de ser perfeito, né? Mas nós falamos assim, muitas vezes a ignorância ela até acaba sendo muito boa para nós. Eu costumo dizer que quando nós casamos, né, há uns 20 e poucos anos atrás, a nossa filha, eu tinha medo que ela pedisse um iogurte, né? Porque eu trabalhava, isso que eu trabalhava, tá? E o dinheiro mal dava para pagar o aluguel, e se ela pedisse um iogurte para mim naquela época, eu não teria condições, né, de comprar. E sempre trabalhando na doutrina espírita, ali nós estamos aí há 27 anos, né, aprendendo com a doutrina e com os irmãos, e eu não percebia de fato a dificuldade que nós passávamos ali atrás. Só depois que, conversando com minha esposa, assim, poxa vida, olha só, a gravidade da nossa situação, o iogurte que era R$2, um e pouco na época, nós não tínhamos. Mas naquele momento isso daí não pesou nada para mim. E eu creio que foi o quê? O auxílio da espiritualidade. Porque, mesmo com essa dificuldade, a gente fala assim, não é por orgulho, né? Mas nós trabalhávamos ali na casa e nós não precisamos do auxílio do trabalho assim, na cesta da casa. Nós
ali na época, meu sogro, meus pais ali, e o nosso trabalho ali realmente, sabe, era procurando a nossa melhora, né? Pela curiosidade, por toda essa, como a gente fala, toda essa energia, esse conhecimento, que nos livra da ignorância que a doutrina espírita nos passava ali atrás. E então nós não vimos aquela dificuldade, seguimos trabalhando. Então nós vemos que a doutrina, como nós falamos que ser uma doutrina progressista, ela não impede, né, a espiritualidade, ela não impede nenhum de nós, independente da nossa posição, de chegarmos ali, de estarmos ao lado do Pai. Né? Ela não impede nenhum de nós, de repente, de termos contato direto com Jesus. Não impede. Mas nós que temos que nos colocarmos nessa frequência. E como nós vamos nos colocar nessa frequência? É auxiliando, é trabalhando, né? É nos melhorando a cada dia, é não perder tempo, né, nessa existência aqui, de nos iluminarmos e iluminar aquelas pessoas que estão aos nossos olhos. Muitas vezes, quando nós fazemos aquelas três perguntinhas, né, lá atrás, nós falamos, olha, de onde eu vim. Né? Então nós sabemos que nós somos criados pelo mesmo Pai, da mesma maneira e com as mesmas oportunidades. Nós sabemos também qual é o nosso objetivo maior aqui. Nós podemos sim conquistar tudo que o mundo material tem para nos oferecer, podemos, mas sabemos que esse não é o objetivo da nossa existência. Existe um objetivo muito maior. Aí as pessoas perguntam assim, tá, mas para onde eu vou? Né? Muitas das pessoas, alguém já se perguntou, o que vai ser, né, depois dessa existência aqui, dessa encarnação, para onde eu vou? E na doutrina espírita, nós sabemos, né, os espíritos falam, gente, não se preocupem para onde vocês vão. Né? Olhem para vocês agora. Se vocês estiverem numa sintonia boa, se vocês estiverem em paz nesse momento, aqui nessa existência, o desencarne será de uma maneira tranquila. E nós vamos fazer uma analogia aqui, e nós não queremos assim fazer uma comparação, né, assimilar os homens aos animais, mas para nós termos um entendimento mais ou menos assim, para onde eu vou. Né? Então, imagine uma serpente que ela é presa ali para que nós venhamos a extrair o soro para a sua picada. Se ela se soltar, rapidamente ela vai procurar uma toca, vai ali esperar produzir mais venenos. Se nós pensarmos num corvo que está preso ali para a análise, se ele sair da prisão, certamente ele vai procurar ali a sujeira e a imundície para para voltar, né? Porque ele está vibrando naquilo. Se nós pegarmos uma abelha que está presa ali para análise, se ela sair, normalmente ela vai para comer, ela vai trabalhar, ela vai produzir. Se a gente pegar uma andorinha que está presa na gaiola, ela vai voltar para a natureza, né? Vai voltar a cantar feliz. E nós? Né? Se nós estivermos libertos da carne, para onde nós vamos? Nós vamos para onde nós nos afinizarmos. Então, se nós temos ali um plano existencial, se nós estamos seguindo os ensinamentos do Cristo, nós não devemos ter medo do nosso futuro. E se, ao contrário, né, de repente eu falar assim, poxa vida, eu pisei na bola, tá? Eu devo ter medo? Não devo ter medo. Mas eu devo encarar essa minha dificuldade com coragem, sabendo que só depende de mim mudar esse futuro. Por quê? Porque nós vamos ser repetitivos, né? Nossa evolução só depende de cada um de nós.
finalizando, nós pegamos ali os ensinamentos de Paulo, né? Então Paulo ele diz que eu ainda não sou o que quero ser, mas pela graça de Deus já não sou mais quem eu fui. Então que nós possamos, ao sair desta casa bendita, né, e pela nossa vida fora, termos isso em nossas mentes. Olha, eu posso não ser aquilo que eu queria ser, né? Eu posso não ter cumprido tudo aquilo que estava na minha jornada evolutiva. Porém, eu já também não sou mais tão ignorante quanto eu era quando aqui adentrei. E aí, nós vamos ali, tem um livro chamado A Justiça Divina, né? Escrito ali pelo Emmanuel Chico Xavier. E dos ensinamentos, tem até uma frase que muitas vezes nós acreditávamos a Allan Kardec, que diz, né, que nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre, tal é a lei. Né? Então, Emmanuel, ele fala como ser um ensinamento dos Espíritos. Né? Então, que nós possamos, sim, passar por essas sucessivas existências, mas que nessa, o que nós estamos tendo agora, nós possamos progredir sempre, nós possamos crer que existe um Pai que cuida de cada um de nós, né? E que possamos estar entre amigos aqui, que se nós fraquejarmos um pouquinho, nós sabemos que esses irmãos estão aí para nos auxiliar, não para dizer o que nós vamos fazer ou deixarmos de fazer, mas para nos auxiliar, que nós possamos então seguir essa proposta de entendimento, de amor e de caridade. Eu sei que não precisa que a maioria de vocês estude a doutrina espírita, mas se tiver aquele que não estuda ainda nessa vida, que faça convite aí para seus familiares, seus amigos, para conhecer um pouquinho mais dessa doutrina, que mais do que nos ensinar as leis de Deus, ela nos consola, né, em todos os momentos. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês a oportunidade, ao Pai amado, né, por estar aqui, e que de fato, que nós possamos seguir essa existência aí com aquela coragem, com aquela alegria e sabedoria de nos melhorarmos e auxiliarmos aquelas pessoas que estiverem ao nosso lado. Muito obrigado.